Olá pessoal, meu nome é Edvelto, sou aluno do curso de licenciatura em História do Polo Uninter de Lajeado, Rio Grande do Sul. Meu RU é o 1809085. Estou aqui para apresentar minha primeira videoaula referente ao estágio híbrido de extensão do ensino fundamental, o estágio que a Uninter nos proporcionou, nos deu a oportunidade para terminarmos o curso. É um estágio onde a gente aprendeu muito, porque tivemos que pesquisar mais a fundo certos assuntos, e o assunto que eu escolhi, a Grécia Antiga, é um assunto que, particularmente para mim, é uma das civilizações que me deu mais interesse a entrar para a área da história, a área de licenciatura. Então, falando dessa civilização, eu posso passar um pouco do que eu entendo, do que eu entendi mais agora estudando sobre ela. Aprofundei alguns conhecimentos e aprendi mais coisas que realmente na escola muitos alunos, com certeza, passam, vamos usar a palavra passa batido, porque muitas vezes a gente usa o conteúdo que o MEC nos propõe, mas a gente não acaba indo a fundo nesse conteúdo e acaba porque os alunos não aprendem certas coisas. Então, com esse estágio, a gente pode intensificar e chegar mais a fundo em certos assuntos que podem ser do interesse das pessoas, né? Mas no começo do vídeo, como vocês viram, agora falando da civilização, eu vou focar nesse primeiro vídeo sobre a civilização da ilha de Creta, né? No começo do vídeo, como eu falei antes, tem um mapa onde está em vermelho destacado a ilha de Creta, que é a maior ilha grega até hoje, né? Que é governada pela Grécia atual, pela Grécia moderna, é a maior ilha de todas. Mas por que focar primeiro no primeiro assunto sobre ela? Porque a ilha de Creta, pessoal, foi a primeira ilha que teve uma sociedade organizada helênica, né? A gente chama os gregos de helênicos. Então, a civilização toda grega, vamos chamar de helênicos. No lugar onde se encontra a ilha de Creta, tá? Que foi habitada e teve o começo de uma civilização um pouco mais avançada, porque na Grécia continental, os povos que chegaram e que já existiam, que eram algumas tribos, eles não tinham formado ainda uma sociedade unida, não tinham formado cidades-estados ou as polis, como a gente conhece. Mas na ilha de Creta, que começou seu povoamento por volta do ano 3000 a 1400 a.C., eles conseguiram formar uma sociedade mais avançada, que focou no comércio, que conseguiu se desenvolver, que teve palácios, né? Mas aquela ilha teve tudo isso graças aos seus governantes, que se chamavam de Minos, tá? Os reis eram chamados de Minos. Por isso conhecida a civilização de Creta como civilização minoica, que na Idade do Bronze, das cidades gregas, foi a primeira civilização a ter uma sociedade organizada que era governada por reis. Então ela era uma monarquia. E usando disso, pessoal, usando o fato deles estarem encravados no meio do mar Egeu, eles conseguiram fazer comércio com várias outras cidades que existiam na região da Anatólia, atual Turquia, povos na verdade, mas cidades que estavam se desenvolvendo na Grécia continental, e também eles tiveram um contato muito grande com a civilização egípcia, tá? Se a gente for estudar a fundo, eu não posso me alongar muito por causa do tempo dos vídeos, como eu dividi o meu estágio em 4 videoaulas, eu tenho que falar no mínimo possível e focar no assunto que vocês entendam melhor. Mas a civilização cretense, ela teve 2 tipos de escrita, linear A e linear B, e era muito parecida com os hieróglifos egípcios. Então, para você ver como o contato entre essas 2 civilizações, ela teve uma importância muito grande para a cultura que se propagou durante o passar do tempo naquela ilha. Falando do comércio e como eles se desenvolveram tão rapidamente, foi graças a isso, tá? O comércio. Viu? Isso é uma coisa interessante, porque coisas que aconteceram há 3.000 anos, 1000 e poucos anos antes de Cristo,
uma pequena ilha conseguiu focar no comércio, né, para fazer a sua economia se alavancar. Como eles focaram no comércio? Eles produziam naquele tempo trigo, azeitona e uva. Então, como eles produziam isso, eles vendiam para as outras cidades, como eu comentei com vocês, e importavam desses outros países, né, vamos dizer assim, o que eles não tinham na ilha. Mas o que eles não tinham na ilha? A ilha de Creta era uma ilha que não tinha madeira, então eles importavam muito madeira de outros países e exportavam o que eles produziam, né, vice-versa. O que acontece? Fazendo isso, eles conseguiram ter uma grande frota mercantil, tá? E a Creta foi uma sociedade que viveu um período quase inteiro de paz, porque eles não tiveram inimigos. Como eles estavam no meio do mar, não tinha por que alguém os invadir, e como eles também não tinham grandes riquezas em questão territorial, não valeria a pena para alguma outra potência da época, incluindo os egípcios, os assírios, até mesmo os persas, a invadir a ilha. Vocês poderiam fazer simples um comércio com eles, comprar o que eles precisavam e fornecer aos cretenses o que os cretenses precisavam, tá? O mais legal dessa civilização é que eles tinham como deuses, tá? A principal deles, não vou entrar no assunto de todos, mas eles cultuavam principalmente uma divindade feminina. Então as mulheres tinham uma grande importância na sociedade cretense, tanto que eles tinham direitos iguais ou quase iguais aos homens. Podiam participar das reuniões, podiam ter voz nos conselhos, mas claro, era regida por um rei, né? Ele que decidia o restante do que aconteceria com a cidade. O mais legal disso tudo também entra na parte da mitologia grega sobre o Minotauro. A Creta teve sua capital, a cidade chamada Knossos, e existe um palácio com o mesmo nome, e que nesse palácio, segundo a lenda antiga de Creta, existia um labirinto onde ficava o Minotouro, por isso Minos, né, vem do termo Minotouro, também usado para falar desse monstro meio humano, meio animal que vivia ali e que posteriormente foi morto pelo herói Teseu naquela ilha, tá? Mas isso é coisa de lendas. E voltando ao assunto, vamos falar um pouco mais dos seus reis, tá? Apesar de ser uma monarquia, os reis de Creta, eles davam muito direito ao povo. Eles gostavam que as crianças tivessem um desenvolvimento, um estudo. Por quê? Uma criança que chegasse à idade adulta sabendo o básico do comércio poderia trazer riquezas futuramente para a cidade. Essa criança começava os estudos, né? Quando chegava na capital, começava os estudos e eles focavam principalmente esses estudos na parte comerciante. As crianças tentavam aprender cálculo, escrita, e como eles tinham muito contato com a civilização egípcia, eles aprenderiam um pouco mais sobre essa. Mas e a madeira, de onde vinha, professor? A madeira vinha muito longe, pessoal. Eles faziam comércio com a cidade, a gente diz assim cidade, mas o povo que é hoje na região da Sicília, na Itália, para vocês verem de quão longe vinha o comércio que eles faziam e quão importantes eles eram. E a sociedade de Atenas, futuramente, como teve esse contato, o povo que se fixou hoje onde é Atenas, pegou um pouco dos moldes das leis, né, poucas coisas, mas trouxe para a sociedade que futuramente iria se tornar Atenas, né, que se tornou a pole mais importante de toda a Grécia. Tá, pessoal? Isso é um pouco da sociedade cretense. No final desse vídeo eu vou deixar um vislumbre do que é o Palácio de Knossos para vocês saberem. E agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Peço que vocês curtam e comentem para eu poder postar ele futuramente, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos, até mais.